Que está ligado aqui no Bote a Boca no Trombone, agora é a hora da nossa live. E hoje vamos falar de um assunto que eu gosto demais, que é a questão de reeducação alimentar. Por isso, nós temos o prazer de receber a doutora Mirela Perraro Martins Vale, nutricionista, que vai nos dar dicas importantíssimas do que fazer, como fazer e por que fazer esta mudança de hábitos. Bom dia, doutora Mirela. Bom dia pessoal. É um prazer imenso estar aqui com vocês para falarmos um pouquinho sobre alimentação saudável. Então, gente, por que começar a ter uma alimentação saudável? Essa é a questão, né? As pessoas Exato. ficam assim, mas como que eu vou abandonar tudo que eu como, que eu gosto? Exatamente. Será? Vai ser aquela tortura, tudo pesado, tudo separado, não posso mais ter o prazer na alimentação, mas não é assim, né? Não é assim. Então, gente, a alimentação e estilo de vida podem ser fatores determinantes para termos saúde, qualidade de vida e longevidade. E é importante porque muitas pessoas acabam procurando um nutricionista quando estão com a corda no pescoço. Quando os exames já estão lá, o que que é? Triglicerídeo. Esteatose hepática. Olha só, colesterol que é a gordura alto. no fígado. Exatamente. No fígado, né? Exatamente. Esteatose hepática, obesidade, né? Hipertensão, pressão alta, né? Ou seja, quando tá dando tudo errado, Sim. Me lembrei da nutricionista. Exato. Mas, gente, nunca é tarde para querer mudar sua alimentação, seu estilo de vida. A mudança será sempre bem-vinda em qualquer idade visando saúde. E para que essa mudança aconteça, é necessário estabelecer algumas prioridades. Então, sendo importante, você identificar o que você se propõe a fazer para mudar. O que é possível? O que é necessário? Vamos lá, o primeiro passo. Vamos lá. Então, nem sempre essas mudanças serão fáceis no início. Ser saudável não é sofrimento, mas o momento de transição pode ser mais difícil porque é necessário abandonar os velhos hábitos para os novos chegarem. Vamos lá, o que é o velho hábito, por exemplo, né? Algumas mudanças que você poderá fazer e já irá causar um grande impacto na sua vida. Vamos pôr assim, ó, se você bebe 3 vezes por semana, Sim. Diminui para 2 e gradativamente você vai para 1 vez por semana beber. É aos poucos, né? Porque às vezes, doutora, eu conheço pessoas que começam uma dieta muito restritiva, Exato. Tiram tudo que gostam, Exatamente. né? E aí depois dá o efeito contrário, Exato, né? É um exato. efeito rebote, parece que quando a pessoa ela para a dieta, ela começa a comer desenfreadamente, beber desenfreadamente, daqui a pouco engorda tudo de novo. E até mais, às vezes, né? Exatamente. Eu sou contra esse terrorismo nutricional. Isso, gostei dessa palavra. Gostou, Maria? Terrorismo nutricional. Eu acho que a dieta precisa vir aos poucos, né? A gente precisa botar como hábito de vida, Sim. Né? E não pode ser um sofrimento, porque tudo que é sofrido não vai ter consistência ao longo da sua vida. Tem que ser algo assim que mude a sua vida, que você siga um padrão alimentar saudável, para que siga para o resto da vida, né? Porque a gente visa também longevidade, né? Nessa mudança alimentar, né? Para saudável. E assim, existem pequenos hábitos aí que você pode mudar, tipo cortar o refrigerante, evitar os sucos prontos, evite comer frituras, muito carboidrato também em todas as refeições pode despertar o gatilho de compulsão alimentar, então equilibre isso. Por que, doutora, do carboidrato? Porque que pode gerar isso? Por causa do açúcar, né? Muito açúcar na corrente sanguínea, né? Uhum. Então, assim, às vezes carboidratos refinados, né? Acaba aumentando o índice glicêmico, né? A carga glicêmica. O que, por exemplo? Vamos lá, o pão? O pão, né? Muito pão, muita pizza, muito arroz, né? A gente tem que buscar sempre o equilíbrio. Sim. Né? Sempre o equilíbrio, né? Na busca de uma alimentação saudável. Às vezes as pessoas comem muita fritura, né? Que deve-se evitar comer fritura, e etc. Assim, né? Às vezes, é mais fácil fazer um lanche na rua do que levar de casa para o trabalho um alimento, um lanche saudável, né? Hoje os supermercados já dão a opção das marmitas prontas, né? Exatamente. E ali ele vem já Excelente. bem balanceado, os legumes, aí a proteína, né? O carboidrato, eles vêm porcionados. Então, às vezes não é muito a questão
da desculpa, né? O pessoal dá desculpa, né? Sim, Se sim, sabota para não fazer uma dieta, sim, né? sim, Porque sim. gosta de... E o glúten, engraçado que o carboidrato, ele parece que deixa a pessoa um pouco, eu vou falar numa linguagem não técnica, estufada, né? Exato. A pessoa, ela fica inchada. Claro. Por que disso, doutora? Então, assim, ó, porque às vezes a pessoa pode ter uma sensibilidade ao glúten, né? Nem todos temos essa sensibilidade ou intolerância, né? Ou alergia alimentar com relação ao glúten, Sim. né? E às vezes a pessoa também comendo em excesso vai provocar esse mal-estar, né? Porque tudo é um equilíbrio, né? Tudo a gente tem que comer com parcimônia, né? E dependendo, assim, a estratégia alimentar que ela está seguindo, também é legal cortar, né? Vamos supor, se ela está seguindo uma low carb, uma dieta cetogênica, daí a gente deve comer com parcimônia, né? Vai depender tudo qual é o objetivo dela e a estratégia alimentar que ela está seguindo no momento, né? E comer quantas vezes por dia, por exemplo? Então, daí depende da pessoa. A gente pode comer de uma maneira fracionada, se a pessoa tem muito fome, vamos supor, à tarde, e não gosta de ficar muito tempo sem comer, a gente consegue comer fracionado. E lanches na tarde com proteína para trazer saciedade, né? Buscar sempre algo prático que você consiga levar para o trabalho. Um chazinho, às vezes, no meio da tarde, atuando como antioxidante. Já engana, já? Já dá uma enganada e assim já atua ali como um suplemento, né, entre Sim. aspas, um antioxidante importante, né, para esse período também, né, evitando assim que você tome café, né, e tudo mais, que a cafeína também em excesso não é bacana para a saúde, né. Agora tem os vilões também, né, as barras de cereais, nem todas elas são saudáveis, hein, doutora? Olha, gente, as barras de cereais, a maioria é altamente industrializado, sabe? Eu prefiro evitar, eu prefiro que você coma comida de verdade do que as barras de cereais, a não ser que você faça a barra de cereal em casa, Sim, né? que é possível também. Exato, que é possível juntando todos os nuts, castanha, às vezes mistura um pouquinho de mel para dar liga, né? Amêndoa e tudo mais, assim, às vezes alguma semente de abóbora, né? Mas assim, eu prefiro que o alimento industrializado a gente esqueça, é aquele velho ditado, desembale menos e descasque mais. Que interessante. E aí, romper este hábito e criar novos hábitos, eu acredito que é o grande desafio dos pacientes e de todos, né, que você recebe lá no seu consultório. Falo todos, inclusive eu e os nossos ouvintes. Eu acho, gente, assim, que existem estratégias para a gente começar a mudar essa alimentação, né? Passar para saudável. Por exemplo, doutora, mas aí, para me manter-se saudável, eu não vou conseguir comer um docinho? Então, gente, existe uma estratégia para isso. É importante, então, comer o doce após uma refeição grande, um almoço, principalmente. Pode comer o docinho depois? Pode comer, assim. Porque dá uma vontade de comer um docinho depois do almoço, né, Edson? Exato. É coisa boa, né? Eu gosto. O legal é não tomar café, porque o café, ele diminui a absorção dos alimentos que você ingeriu. Depois do almoço. Depois do almoço. Evitar o café. Tomar ali 50 minutos depois de você almoçar, você pode tomar um cafezinho. 50 a 1 hora Ele depois. é como um bloqueador, então? Então, ele evita a absorção dos nutrientes da própria alimentação. Dificulta, né, a absorção. Então, assim, o docinho, o docinho é até legal você comer logo uma refeição grande. Sim. Por quê? Porque você vai estar ingerindo juntamente com doce, fibras, proteínas, carboidratos da alimentação, né? E aí, a superfície absortiva do intestino já vai estar com bastante comidinha ali dentro, né? Então, assim, não vai ter aqueles picos de insulina grande de quando você ingerir o doce no meio da tarde com o estômago vazio, sabe? Então, aí vai evitar esses picos de insulina que podem ser gatilho para compulsão alimentar, para ansiedade, para aumento de gordura corporal, né? Então, assim, dá para fazer, claro, comendo docinho com parcimônia, né? Lógico que um diabético não vai poder fazer isso, Sim, vai ter que evitar o doce, né? E aí, o que faz para substituir, pelo menos para sentir aquele gostinho diabético? Tem possibilidades? O diabético seria uma fruta. Pode ser a fruta. Uma fruta tranquilamente. Sabe, até legal, porque uma fruta cítrica... Com limite, né? Com limite. Assim, uma fruta é bacana porque vai aumentar a absorção de alguns nutrientes do alimento, né? Assim, o ferro não M, por exemplo, né? Assim, do ferro que vem de alimentos de origem vegetal. É bem bacana. Uma fruta cítrica, uma laranja, uma bergamota, frutas da safra, né? Da temporada. Esta mudança de hábito na minha alimentação pode me gerar benefícios futuros na saúde, ganhos para a minha saúde no futuro, doutora? Só benefício, gente. Assim, a gente não está falando de estética agora. Eu acho que saúde é um bem inegociável.
né? Porque às vezes tudo que comece de uma maneira muito radical, cortando tudo, você não vai conseguir sustentar ao longo do tempo. E começando aos pouquinhos, você irá conseguir e vai com certeza ter essa conscientização que isso vai trazer só benefícios para você. Eu te mostrei minha foto do antes e depois. Com certeza, nossa, uma grande mudança. Mas é muito difícil, né? Porque parece que o açúcar, ele vicia. Exato. E o carboidrato, ele é viciante. Exatamente. Eu lembro-me que, inclusive, quando eu comecei a cortar o açúcar, e não cortei 100%, mas eu evito muito, eu ficava até mesmo irritado. Exato, Por que desta irritabilidade? Do carboidrato, porque é muito açúcar. E do açúcar também, exatamente, né? Porque o carboidrato, ele é composto por açúcar, né? E é muito açúcar liberado via corrente sanguínea, né? E aí dá aqueles picos de insulina que provoca a irritação, né? O desânimo, a fadiga, né? Olha só. Então, o legal é comer bastante legumes, verduras, frutas. Fruta não é vilão, né? Colocado de acordo com os seus horários, com a sua rotina alimentar. Nuts, gorduras boas. Às vezes tem muitos pacientes assim, falam para mim, mas doutora, eu não tenho dinheiro para me alimentar bem ou para comprar suplemento, como é que eu faço? Ah, tem isso, né? Tem é verdade, isso. As pessoas acham que a alimentação saudável é cara. Exatamente. É caro. Não, gente, fazendo o básico já é o suficiente. É possível comprar legumes e verduras da safra, eles são mais baratos e de boa qualidade. Ah, doutora, mas não posso, alguns falam para mim, não posso comprar whey protein. Então, gente, use ovos, use ricota, use comida de verdade. Suplemento, gente, é coadjuvante. O principal é comer. Até o azeite de oliva como suplemento está valendo. Então, assim, fica mais fácil, né? Nem todo mundo sabe que não precisa suplementar. A comida e comendo o básico já é o suficiente para ter uma alimentação saudável. Até porque antigamente saudável. Não tinha whey, né? Exatamente. Não tinha nada disso, né? Claro. Para suplementar a alimentação das pessoas. Sim. A ricota é uma fonte de proteína muito bacana, sabe? Não pode tomar whey, use a ricota, use ovos, faça um omelete, um ovo cozido, leve de lanche, né? Para o seu trabalho. Crianças, vamos lá. O Brasil está entre os índices dos países com crianças com a obesidade infantil, né? É uma problemática. É uma problemática. Como resolver isso? Eu acho, primeiramente, trazer bons hábitos alimentares para dentro de casa. A família em si? Exatamente. Todo mundo se alimentar de uma maneira saudável. Porque eu vejo, assim, as crianças até 2 anos, elas não precisam escolher o que elas querem comer. Eu acho que o pai e a mãe dá comida saudável para elas, né? Porque eu vejo, assim, muitos pais levando comidas industrializadas para dentro de casa, porque é mais fácil, é mais prático hoje, né? E aí a criança começa a ir para esse mau hábito alimentar já desde cedo. E isso é péssimo, né? Pode ter uma predisposição já à obesidade? Com certeza. Tenho visto assim, muitos casos de colesterol alto, de gordura no fígado de crianças aí de 10, 12 anos de idade. Assim, é muito triste isso. Mas começa pelos pais, sabe? Os pais que têm que trazer essa questão dos hábitos alimentares saudáveis para dentro de casa, para incutir na cabecinha da criança desde cedo. Porque criança não sabe, assim, de 2, 3 anos não sabe o que comer, né? Acho que o pai que tem que induzir essa alimentação saudável no início, né, da idade. É o interessante, né, doutora, que eu vejo muito no restaurante normalmente, né, as crianças estão lá com o celular. Exato. 1, 2 anos, que hoje 1 ano estão voando já, né? Sim. 1, 2 anos, 3. E além do celular, as crianças estão, de certa forma, com refrigerante. Exato. Pois é. Isso é um perigo. É um Qual perigo. é a idade para que a criança, lógico, refrigerante que não tome nunca, né? Mas qual é a idade para a criança ter acesso ao doce, ao açúcar? Olha, gente, a criança começa já a ter acesso com açúcar, né, no colégio. Já ela pode ter acesso no colégio, né? Mas assim, eu vejo assim, eu não atendo crianças, né? Mas eu vejo assim que a partir aí dos 5 anos, 6 anos seria o ideal, né? E claro, com bastante equilíbrio, né? Buscar, em vez do doce, levar uma frutinha, ou as próprias creches, o colégio incentivar a comer fruta. De sobremesa, vamos comer uma frutinha em vez do bolo, do doce, do chocolate propriamente dito, né? Os pais não terem em casa doce, né? Porque daí não é fácil, né? Não tem fácil acesso, né? E procurar fruta, né? Alimentos saudáveis para essas crianças, assim, comerem, né? E não tem em casa, porque daí fica muito fácil, né? Já evita, né? Já evita não o compra. principal, isso aí. Agora, olha só, quando fala-se sobre emagrecimento. Ah, mas eu sou magro, sou saudável.
Mito ou verdade? Mito, né? A gente só vai dizer se é saudável depois dos exames laboratoriais, né? Se está tudo ok mesmo ou não, né? Magreza não é sinônimo de ser saudável, né? Porque tem pessoas muito magras que comem de maneira muito errada, né? E aí, às vezes, buscam, né, o nosso aconselhamento, né, para te dar um caminho certinho para buscar essa alimentação saudável. É necessário fazer essa mudança de hábito também? Com certeza, com certeza. Porque hoje a gente vê assim, eu também tenho muitos pacientes do consultório que querem aumentar o peso. Sim. E esse aumento de peso precisa vir de uma maneira saudável, né? Não vindo de carboidratos de alto índice glicêmico, de alimentos processados, muito industrializados, né? Tem que vir porque daí senão vem muita gordura e vem assim, podem vir uma desregulação dos teus parâmetros sanguíneos, assim, ó, excesso de gordura, colesterol, né, e tudo mais. Então, tá, e quando comer aquele x-salada, aquela pizza com a família, o cachorro-quente, dar aquela volta, comer algo diferente, o sorvete, que é considerado um vilão da saúde, exato. né? Pode ou não pode, em algum momento, comer um alimento como esse, doutora? Até pode, assim, não, mas não pode ser constante na sua vida, porque ter uma alimentação saudável, a gente tem que pensar que tem que ter constância e frequência, né? Então, assim, às vezes dá uma deslizada aí, partir para uma alimentação, às vezes, mais artificial, uma vez por semana, a cada 15 dias, né? Para não correr o risco de voltar para os velhos hábitos alimentares, né? Uma vez por semana, a cada 15 dias. Estabelecer um dia. Exatamente, um dia para fazer, digamos, um lanche ou uma refeição assim mais, né, mais não saudável, né, assim, mais junk food, né, comida que a gente fala. lixo, né? Exatamente. Que ela bem aquela que não presta, exato, né? E exato, que o povo gosta, né? Porque eu acho que a partir do momento que tu vai para essa vida saudável, acaba que esses alimentos acabam não mais te atraindo, sabe? Verdade. Até porque você vai começar a se sentir mal comendo esses alimentos muito gordurosos, muito processados. E o organismo sente mesmo, né? Com certeza. Às vezes é questão de horas ou dias. Primeiro é o intestino que vai sentir, sabe? verdade, alimentos uma muito bomba. gordurosos. Isso aí é uma bomba. E para fazer aquela desintoxicação? Então, desintoxicação é comer bastante legumes, verduras, né? Diminuir, às vezes, por um tempo, o carboidrato, né? Eliminar alimentos processados, industrializados, né? Buscar sempre o alimento mais saudável, né? Descascar mais e desembalar menos, né? Como se diz. Você está aqui com água, né? Uma garrafinha. Exato. Eu também. Essa aqui, eu sempre tomo, né? Umas 2 garrafinhas de manhã. E eu sempre coloco umas 20 gotinhas de própolis. Excelente. Bom? Excelente, excelente. A própolis, ela age como para a imunidade, né? Ela é muito importante. Agora, na pandemia, o pessoal começou a usar muito própolis, né? E ela é bem importante para a imunidade. Um fitoterápico, né? Muito importante. Aquelas dietas mirabolantes. A dieta da sopa, dieta da proteína, dieta do carboidrato. Não é bacana. Assim, tudo que vai para os extremos não é interessante. A gente não está buscando uma reeducação alimentar, né? Sim. Eu digo até educação alimentar, né? Porque são coisas muito extremistas que você, na primeira semana, vai achar que perdeu peso, mas na real perdeu foi água, não foi peso, não foi gordura, e não é algo que vai te sustentar a longo prazo. Eu acho importante já você começar de início a uma alimentação de verdade, né? Uma alimentação correta, com fibras, legumes, né? Proteínas, né? Grelhadas, assadas, né? Ou cozidas, de uma maneira mais saudável para você conseguir sustentar essa alimentação a longo prazo. Estamos na onda das injeções para o emagrecimento. Tá bombando por aí, inclusive, certo. né? Com indicação de um profissional ou não. As pessoas se automedicando. Qual é o risco disso aí, doutora? Então, assim, para as pessoas que já estão num grau de obesidade, sobrepeso, eu até não sou contra, mas claro, sempre com orientação do profissional, né, com os exames bioquímicos todos certinho, controlado. Agora, você começar a fazer um tratamento desses sem orientação profissional de médico e de nutricionista junto, porque não adianta você tomar essa injeção e não reeducar seus hábitos alimentares. Aí é querer rasgar dinheiro. Sim. Né? Então, assim, fazendo com médico e nutricionista, né, que o médico que vai te prescrever essa injeção, o nutricionista não pode, e trocando seus hábitos alimentares, né, para o saudável, ok, assim, né, melhor do que uma hipertensão, diabetes e tudo mais, né. Agora, usar de uma maneira sozinha, né, livre, espontânea vontade, eu acho extremamente errado isso, porque não vai te trazer grandes benefícios a longo prazo, né. Pode ter o efeito rebote depois? Exato, contrário, né, pode trazer muitos problemas para a tua saúde, inclusive, né. Então, é bem complicado.
Então, não tem segredo. Não tem fácil. segredo, É fácil. só seguir o plano. Exatamente. Eu até trouxe aqui, a gente pode conversar um pouquinho sobre como é que eu vou exemplificar. Quanto tempo tem, Edson? Um dia. 3 minutos. 3 minutos. Então a gente pode começar pela manhã, né? Tomar meio litro de água, gente, que é importante para a gente repor essa água durante o sono, né? E para quem tem um intestino preguiçoso, tomar esse meio litro de água em jejum seria bem importante para estimular a motilidade intestinal. No café da manhã, gente, aí a gente toma essa aguinha em jejum. Aí no café da manhã seria essencial ter uma fonte de proteína, uma fonte de carboidrato e uma fonte de gordura boa. Por exemplo, ovos mexidos, suco verde, banana e aveia. É importante controlar a carga glicêmica nessa refeição, isto é, controlar a ingestão de carboidratos, tá? No meio da manhã, você pode usar um chazinho como estratégia antioxidante, como chá de gengibre, chá verde, chá de anis estrelado, raiz de cúrcuma, né? Os chás podem variar de acordo com a sua estratégia alimentar que está seguindo no momento. Uma coisa bem interessante, você pode levar o chá pronto para o trabalho, porque ele tem durabilidade pode de ser até geladinho, né? Geladinho, até de 12 horas, sabe? Ele perde muito pouquinho seus nutrientes. No almoço, então, não pode faltar ingestão de fibras, que seriam os legumes. Se puder comer pelo menos 3 tipos de legumes, seria o suficiente. E é interessante também comer saladas, né? Folhas, rabanete, entre outros, né? Começar a criar o hábito, né? Exatamente. Em razão de tempo, quero agradecer Mirela Perraro Martins Vale, nutricionista, falando sobre reeducação alimentar. A gente só aprendeu aqui na nossa live do Bote a Boca no Trombone. O pessoal está participando demais. A Nádia falando sobre o café neutraliza o cálcio, o ferro, quando é tomado logo depois do almoço. Com certeza. Ele altera a absorção de nutrientes, né, de toda a tua alimentação. Então é bom esperar 1 hora para tomar o cafezinho. Tá respondido, Nádia. Obrigado, doutora. Obrigada, gente. Muito obrigada pelo convite. Foi um prazer imenso estar aqui conversando com vocês hoje. E quem quiser me seguir, eu tenho um Insta. O meu Insta é nutrimirela.perraro com 2 R. Lá eu falo algumas dicas sobre alimentação saudável, sem terrorismo nutricional e que a gente consiga colocar essa prática no dia a dia. Muito obrigada.